Podeis assentar. Primeiramente, feliz Dia das Mulheres. Foi muito linda a homenagem das irmãs aqui. E a mulher realmente ela é tudo isso. Ela é guerreira, ela é forte, ela é escolhida e o principal, ela é amada do Senhor. O Senhor contou com uma mulher para trazer o seu filho ao mundo. E Ele precisa das mulheres que estão aqui. Ele precisa de mim, Ele precisa de você, porque nós somos escolhidas do Senhor. Nós somos flores no jardim do Senhor. Ele conta com cada uma de nós, porque nós somos emoção. E o Senhor precisa de pessoas como nós, para que possamos transmitir o sentimento de amor por aí, né? Nos corações de tantas pessoas, de homens que são mais duros, que são razão, e às vezes eles são difíceis de entender quem é Jesus Cristo e quem é esse amor. E nós somos mais maleáveis, né, irmãos? A gente entende, a gente aceita com mais facilidade. Eu creio que a mulher é algo que o Senhor criou e Ele conta com a gente. Por isso você é capaz, você é forte e você é uma escolhida do Senhor. Guarde isso no seu coração, amém? Bom, quando eu subo aqui, irmãos, eu não tenho muito costume, né? Mas eu tô começando a aprender a ter mais confiança, né? Em tudo aquilo que eu falei agora. Mas a gente gagueja um pouco, né? Não é assim tão fácil. Irmãos, hoje eu vou falar sobre aprender a confiar. E quando eu estava meditando e orando em casa, o Senhor me levou a essa palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Eu fiz uns slides porque professora é assim, né, irmãos? Professora, eu tenho uma estrutura toda pedagógica aqui do esboço. É só um enfeite, na verdade. Vamos lá. Você consegue colocar o versículo, Pedro, por favor? E o versículo diz assim, a minha versão é NVI: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Irmãos, na verdade hoje eu vim trazer uma palavra de ânimo, mas eu vou falar sobre sofrimento. Aqui em 2 Coríntios, Paulo retrata um grande sofrimento, um período de grande sofrimento que ele sofreu na província da Ásia. 2 Coríntios é considerado a carta mais pessoal escrita por Paulo. É uma carta que possui um tom forte, emocional da vida de Paulo. E por tudo que ele enfrentou, que não foram poucas coisas. E assim é com a gente. Nós enfrentamos muitas coisas, né? Eu acho que não tão terríveis quanto Paulo naquela época.
sim, nós enfrentamos muitas dificuldades. E por que nós enfrentamos tantas dificuldades, né, irmãos? Eu e você, nós fomos criados de forma única, com propósito único, de modo que tudo aquilo que Deus nos permite viver é um plano único para cada um de nós. Então nós temos que aprender a confiar através de várias dificuldades que a gente enfrenta. Então é através da dificuldade que a nossa confiança aumentará no Senhor. Paulo aqui, ele não enfatiza, ele não mostra com detalhes o que aconteceu com ele ali naquele lugar. Mas ele deixa claro que foi algo muito forte, muito terrível. A gente não sabe o que é, mas foi algo de grande angústia, quando ele diz, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele está declarando uma situação de urgência, de algo terrível que estava acontecendo ali. O que quer que Paulo tenha passado ali naquele lugar, né, para os seus inimigos, talvez seria fácil eles acharem, ele merece, Deus está punindo Paulo por isso. Mas o que eu quero falar para vocês aqui nessa noite é que Deus não pune em meio às dificuldades. As dificuldades são necessárias e nós temos que enfrentar cada uma delas. Paulo, ele não enfatiza o que aconteceu aos detalhes, porque Paulo não está preocupado com o problema que ele enfrentou. Ele está preocupado, sim, com o propósito de Deus em passar por esse problema. Paulo, ele não foca no problema, mas sim no propósito de Deus. E é isso que eu quero falar essa noite, sobre o propósito de Deus na dificuldade. Eu vou falar sobre 3 pontos principais. O propósito de Deus na dificuldade. Volta um, por favor, Pedro. Os resultados dessa dificuldade. A oração é um meio divinamente ordenado para o livramento concedido. Obrigada, Pedro. O primeiro ponto é o propósito de Deus na dificuldade. Deus tem um propósito. Ele tem um propósito em permitir que os seus filhos enfrentem dificuldades, até as mais graves possíveis, a ameaça de vida. Ele tem um propósito em você passar por isso. E o propósito é único, irmãos. Aprender a confiar. E às vezes a gente não sabe porque a gente está passando por isso. Nós estamos, nesses últimos tempos, passando por vários sofrimentos. Pandemia, que foi algo que a gente nunca esperou passar. Desastres naturais que tem desde sempre, né? Há muito tempo nós temos enfrentado os desastres naturais. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas morrem. E agora uma guerra, que eu não esperava ver uma altura dessa no campeonato, né? Outro dia eu vi um post que dizia assim, passamos por uma pandemia para nos tornarmos mais humanos, e agora temos uma guerra. Então, na verdade, isso mostra que o mundo, irmãos, não está aprendendo nada, porque só o Senhor tem uma palavra de esperança para a gente, e o mundo não entende. O mundo não tem esse amor. O amor de muitos tem se esfriado, conforme a palavra do Senhor. Por que tanto sofrimento? Hoje a gente tem muito o sofrimento mental, né? O emocional das pessoas tem sido abalado. E Paulo, nesse momento, nessa circunstância, ele passa por uma angústia terrível. Ele enfrenta uma situação de morte e ele chega a ter a sentença de morte que vem do seu próprio ser quando ele fala. E quando uma pessoa fala nesse momento, se alguém perguntasse para Paulo, o que está acontecendo com você? Você acha que você vai sair dessa? Ele fala, não, eu tenho quase certeza que eu vou morrer.
E é isso que acontece com muitos de nós quando estamos passando por uma dificuldade terrível, uma dificuldade mais pesada, né, irmãos? Porque existem sim dificuldades pequenas, médias, grandes. A gente vai passando por cada uma delas. Mas as pesadas, não é todo mundo que vai ter estrutura para enfrentar. O psicológico fica abalado. Mas o que Paulo fez? Até nesse momento, ele crê no Deus que ressuscita os mortos. É uma fé firmada na ressurreição de Jesus. E quando ele firma a sua fé na ressurreição de Jesus, quando ele fala, eu creio no Deus que ressuscita os mortos, ele está crendo na onipotência do Senhor. Aquele que ressuscita morto era capaz de tirar Paulo daquela situação. Então, irmão, eu não sei que situação você está passando, que é difícil, que está sendo cruel. Mas o Senhor tem poder para te tirar dessa situação. E Ele também tem poder para te dar um não ou sim. E que você aprenda com essa situação. Porque confiar é o que o Senhor espera de você. É o que Ele quer que você aprenda neste momento. Jó é um exemplo, né, irmãos, de tudo isso. Porque Jó enfrentou tanto sofrimento, tantas tribulações, que ele achou que não fosse suportar. Mas ele foi fiel até o fim. E o que Jó aprendeu com tudo isso? Ele aumentou a sua fé. Então, às vezes, irmãos, você está passando por uma tribulação, uma prova terrível, que você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender, porque o Senhor é fiel. E depois de tudo que Jó enfrentou, ele aumenta a sua confiança naquele que tudo pode. E ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Porque Ele tem um plano único para mim e para você. Nós precisamos respeitar a vontade do Senhor. Respeitar o que Ele quer para cada um de nós. Em meio à dificuldade. Deus, irmãos, Deus não te criou para sofrer. Mas é necessário você passar pelo sofrimento. Tem várias passagens na Bíblia que relatam isso, né? Você vai enfrentar a tribulação, mas tem de bom ânimo. Você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Porque Ele não vai te abandonar. Mas você precisa reagir em meio a esse problema que você vai enfrentar, ou que você está enfrentando. Porque nós vamos passar pelo problema, irmãos. Outro dia eu fui numa conferência e eu ouvi de uma pastora que eu gosto muito, que é a Thalita Pereira. E ela falando na conferência que eu fui assistir aqui em São Paulo, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, né? Algo que o Senhor revelou a ela e que eu vou passar aqui, compartilhar aqui com os irmãos. Em Isaías 43, 2, o Senhor diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Notem que o Senhor, Ele usa o advérbio de tempo, quando. O que significa quando Ele usa quando? Significa, irmãos, que todos nós vamos passar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, estarei contigo. Quando? Eu não sei quando, o Senhor sabe, mas você vai passar, porque Ele é fiel na palavra dEle. E não é como a música da Cassiane que diz assim, se passares pelas águas. Não é se acaso você passar, esse se não existe, é quando você passar, porque você vai passar. Todos nós vamos passar. E é muito interessante isso, porque o quando muda tudo, né, irmãos? Nós vamos passar. Sejam elas grandes ou pequenas, nós iremos passar. E Deus não te fez para sofrer, irmãos. Paulo, que sofreu muito, eu acho que ele é um dos que mais sofreram, né, na Bíblia.
Jó também, né, tá nessa lista. Paulo tirou muitas lições de tudo isso que ele passou. Nas dificuldades que ele enfrentou, que não foram poucas. Em 2 Coríntios 11, 23, ele diz que foi exposto à morte repetidas vezes. Em seguida, ele fornece uma lista de acontecimentos traumáticos pelos quais ele passou. Açoites, naufrágios, assaltos, perseguição, prisão. Quanta coisa Paulo passou. Mas ele conseguiu tirar lições de todas essas dificuldades e escrever em suas cartas, como esta, para aprendermos a confiar naquele que tudo pode. Às vezes a resposta é um não de Deus, mas nós temos que aprender a confiar. Irmãos, não personifique o seu sofrimento, não crie dores de estimação, porque às vezes a gente alimenta a nossa dor e o nosso sofrimento como se fosse um bichinho, como se fosse uma pessoa. A gente dá vida para esse sofrimento, para essa dor. A gente começa a se lamentar tanto que aquilo cria uma importância na nossa vida. E esse não é o foco, irmãos. O foco é você aprender a confiar no Senhor, aquele que tudo pode, aquele que te sustenta, aquele que está contigo. Você vai passar por essa, mas você precisa aprender a confiar. Não fique se vitimizando da sua dor, do teu sofrimento, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. A pessoa faz daquele sofrimento uma coisa, meu Deus. Ai, tinha a sogra de um tio meu, ela estava sempre com uma dor. Ai, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô com dor não sei aonde. Era um prazer ela falar que estava com dor, irmãos. Porque aquilo virou uma coisa que ela só tinha atenção da família se ela falasse que tinha uma dor. Então não personifique o seu sofrimento. Não crie, não deixe o seu sofrimento ser mais importante do que o seu Deus, do que aquilo que você está passando e que você vai aprender com o seu Deus. Tente prestar atenção naquilo que você está aprendendo com a sua dor. Uma vez até meu tio falou para ela: ô dona Olinda, a senhora deixa só eu ter dor de cabeça hoje? Aí ela falou: ah, tá bom. Né? Porque a dor para ela virou uma coisa assim, né? Era um costume. E o Senhor não te fez para isso. Ele quer te ver alegre, Ele quer te ver feliz. Ele não te fez para sofrer. Em meio a tantas tribulações, irmãos, Paulo é o que mais declara a palavra de esperança. Ele é o que mais prega a esperança, a alegria, em meio à sua fraqueza, à sua força. Porque Paulo consegue aprender com o sofrimento. Número 2, irmãos, os resultados dessa dificuldade. Irmãos, aqui no versículo 9 da passagem que eu li de 2 Coríntios, Paulo diz assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E no 10 ele diz assim: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Vou tomar uma água aqui, como diz o Francisco, minha boca já secou. Secou mesmo, chega aqui parece que seca tudo, irmãos. Nessas duas passagens, irmãos, Paulo descreve 2 resultados dessa experiência de angústia que ele teve na província da Ásia. Primeiro, no versículo 9, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo. Aqui, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Em primeiro lugar aqui, Paulo aprendeu a depender de Deus e não de si mesmo. Pensa, Paulo, que era um homem sábio,
sábio daquela época, irmãos. Ele teve que aprender a depender de Deus e não dele mesmo. E no 10, ele mostra uma segunda experiência, quando ele diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Olha a certeza da fé de Paulo. Sua confiança e esperança no livramento de Deus foram fortalecidas. Quando ele passou por essa prova difícil, angustiante, terrível, irmãos, ele aprendeu, foi renovado a confiança de Paulo no Senhor. Ele foi fortalecido. Mesmo passando por essa angústia, ele tinha certeza daquele que tudo pode, que ele ia mudar a situação dele. E é assim que nós precisamos enfrentar os nossos problemas, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente enfrenta um problema, irmão, grande, é tão difícil a gente enxergar as coisas, né? Eu falo por mim, né? É triste a gente olhar os problemas da nossa vida ou da vida de alguém que a gente ama e não poder fazer nada, somente confiar. Sabe quando você passa por uma situação que você não tem o que fazer, você só tem que confiar? É difícil, porque a gente não consegue enxergar, irmãos. Há 8 anos atrás eu perdi minha mãe. E metade aqui da igreja já conheceu minha mãe, né? Porque ela era da igreja, ela que nos levou para a igreja, uma mulher de muita fé. Mas ela foi acometida por uma enfermidade. E ela teve um câncer de mama. Irmãos, naquele momento foi tão difícil. Porque quando a médica abriu aquele exame e falou: olha, é um câncerzinho. Irmãos, é uma sentença de morte, né? A gente chora porque, não é porque eu estou em sofrimento, não, é porque dói, né? É uma lembrança triste. Mas hoje, graças a Deus, eu superei essa perda, né? Mas, irmãos, é uma sentença de morte. Você ouvir que tem uma doença, um câncer, na hora, é um baque. Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu aprendi, irmãos, que era total dependência do Senhor. Porque não tinha o que a gente fazer, só contar com o Senhor. E eu precisava mostrar que eu contava com o Senhor. Poxa, quanto tempo eu estava na igreja? Eu não ia me desesperar. Porque é para isso que nós estamos aqui, irmãos, para aprender a confiar. Obrigada, Didi. E eu vou falar para vocês que não é fácil, na hora a gente não consegue enxergar. A gente só consegue ver a morte na nossa frente. Mas mesmo assim, a gente cria num Deus que pode todas as coisas. E que podia curar minha mãe a qualquer momento. Mas ela tinha um plano único na vida dela, que foi o Senhor que escreveu. Porque Ele preparou um plano único para cada um de nós. Nossas vidas não são iguais. Ele ama cada um de nós de uma maneira diferente. Ele não me ama como Ele ama o Robson, como Ele ama a Fernanda, a Érica, o Lucas, a Paty, o Anderson. Ele ama cada um de um jeito especial. Eu só tenho uma filha, eu amo a minha filha, vai todo o amor para ela. Né, Lara? Privilégio, né? Mas eu acredito, tenho certeza que quem tem mais de um filho, 2, 3, ama os filhos igualmente. Ele multiplica o amor dele. Mas ele sabe como é o jeito de cada filho, não é? E o amor multiplica, mas ele é para cada um de um jeito. Ele não é igual. O Senhor não ama todo mundo igual. Ele te ama do teu jeito. Porque Ele te criou de maneira única e exclusiva. Amém? E na hora da nossa aflição, irmãos, a gente não consegue enxergar o que a gente está passando. A gente não consegue ver, a gente só consegue ver depois que passou tudo. Aí a gente olha lá para trás e fala: olha, puxa, eu passei por tudo isso, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi que não era só minha mãe que estava doente, que tantas pessoas precisavam de oração naquele hospital,
que tantas pessoas estavam necessitadas, que a minha dor não era só minha, era de tantas pessoas, né? Que Deus tinha que ter o controle, que eu queria que ela fosse curada, mas eu tinha que aprender a ouvir o não de Deus. E aprove a Deus que ela não fosse curada. Mas eu tenho certeza que Deus fez o melhor pela vida dela. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, porque eu confio num Deus que nunca ia me abandonar. Ele nunca ia me deixar só, desamparar. Nem eu, nem a minha família, porque isso é confiar, isso é aprender a confiar, irmãos. E nós estamos aqui para enfrentar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós estamos sujeitos a passar pelas mesmas coisas de qualquer pessoa, né? E aí, eu aprendi tantas coisas, que o controle está nas mãos do Senhor. Porque quando vem uma enfermidade grave, irmão, sobre a nossa vida, nós estamos tão vulneráveis, e a gente é tão impotente, e a gente se põe no nosso lugar, sabe? O nosso lugar de servo, que a gente nada pode fazer. É esse o lugar que o Senhor quer que você se encontre. Você nada pode fazer com as suas forças. Você nada pode controlar, irmãos. Quem tem o controle é o Senhor. Deixe o controle nas mãos dele, porque a gente fica quebrando a nossa cabeça querendo resolver. Mas é o Senhor quem tem esse poder e quem tem o controle. Deixa ele resolver os seus problemas, irmãos. Confia naquele que tudo pode. Paulo afirma em Romanos 5, 3 e 4, que o sofrimento, ele produz perseverança e caráter, o que nos traz esperança. A perseverança, um caráter aprovado, um caráter aprovado e esperança. Tudo isso é o que produz o sofrimento, e nós temos que aprender com isso, irmãos. Vocês estão entendendo? Nós temos que aprender a confiar no Senhor, para a gente aprender, tudo isso, para o Senhor moldar o nosso caráter, para a gente confiar nele completamente, não só pela metade. Então essa dificuldade terrível que às vezes a gente enfrenta, é para a gente aprender a confiar. E aprender a confiar, irmãos, é difícil, não é fácil, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carnais, muitas vezes, né? Em Romanos 8, do 28 ao 38, Paulo argumenta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que você estiver passando vai ser para o seu bem, embora você não esteja enxergando agora. Você vai enxergar lá na frente, se você se manter fiel e confiar no Senhor, e não se desesperar. Eu não aguento essa situação, não. Eu não aguento ver minha mãe morrer, não. Eu vou me matar. Não, irmãos. Você tem um Deus. Você tem que confiar no Senhor. Não, eu não vou passar por isso, não. Eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou sair da igreja. Não, irmãos. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você aprenda como Paulo a lidar com as dificuldades que você está enfrentando. Aprenda como Paulo. Isso é confiar, né? Paulo, irmãos, ele tem umas palavras tão maravilhosas, né? Que hoje mesmo no ensaio o Bob trouxe uma em Filipenses, que só ele sabia falar, né, irmãos? Isso é dom. Em Romanos 8 ainda, do 28 ao 38, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que nem problemas, nem dificuldades, nem perseguição, nem nudez, nem perigo ou espada podem nos separar do amor de Deus. Aleluia! Nada, irmãos, pode te separar do amor de Deus. Nenhum problema é maior do que o teu Deus. E nós precisamos aprender isso. Confiar em Deus, irmãos, é uma longa aprendizagem. Por quê? Porque confiar é entrega, é você se entregar, é admitir a sua incompetência e renunciar o controle da sua vida.
E é difícil porque a gente não quer soltar o controle, a gente quer ter o controle. Então confiar não é tão fácil assim. Por isso, eu acho que o Senhor falou, vamos passar por algumas dificuldades para você aprender a confiar. E saber quem eu sou. E se alegrar com isso, porque é nessa hora que a gente vê o poder do nosso Deus. E isso é a maior alegria que nós podemos sentir. O poder do nosso Deus. Confiar é ir contra a nossa natureza. Olha como é difícil, né, irmãos? Nós queremos confiar em Deus e em nós mesmos ao mesmo tempo. A gente não consegue soltar e deixar o Senhor fazer sozinho. Então que nessa noite você consiga entregar o seu problema, essa dificuldade, esse problema terrível que está te angustiando nas mãos daquele que tudo pode. Pois como Jó disse, bem sei que tudo podes. E os seus planos não podem ser frustrados. Os planos do Senhor são sempre os melhores. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Embora nós não enxergamos naquela hora, nós vamos enxergar. Porque o nosso Deus é um Deus de alegria, de esperança. E é necessário passar pelo sofrimento. Às vezes o meu pai fala, meu Deus, por que Deus está permitindo essa guerra, essas pessoas sofrendo? Porque é necessário, né? Mas ele não entende, mas nós entendemos. Porque o mundo não consegue ver, irmãos, mas nós conseguimos. Então que possamos mostrar isso para quem está precisando de ajuda nesse momento. E agora o número 3, irmãos. Nossa, será que eu estou falando muito rápido? Não sei. Vou beber mais água aqui. A oração é um meio divinamente ordenado para o livramento concedido. Irmãos, aqui nessa passagem, né, Paulo fala, no versículo 10 e 11, ele firma uma certeza. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Esse era o objetivo maior de Paulo, irmãos. Que as orações dos irmãos fossem atendidas pelo Senhor e que o nome dele fosse glorificado. Esse é o objetivo. Nesse momento de aflição, nessa angústia terrível que ele passou, mas ele não deixou de confiar. Ele aprendeu que o Senhor tem o controle, que ele dependia do Senhor para sair daquela situação, e a certeza de que o Senhor o livraria daquele mal, juntamente com as orações dos irmãos. Então, irmãos, é muito importante nessa hora os irmãos nos ajudarem em oração. Você deve contar a sua dificuldade para o seu irmão. Não é para qualquer um, né, irmãos? Mas para o seu irmão. Nós aqui da igreja, nós somos uma família, irmãos. Vocês podem contar com cada um de nós. Paulo tinha certeza que o livramento se dava em resposta às orações da igreja. E aquilo era importante, irmãos. Ele mostra aqui a importância, uma convicção, não só nessa carta, mas em outras. Ele mostra uma convicção de que as orações tocam o coração de Deus e elas transformam o mundo. Paulo tinha essa convicção. Quando nós estamos no controle, irmãos, das coisas, nós não temos como orar.
Porque orar é entregar. E se a gente está no controle, a gente não sabe nem orar. A gente não quer nem orar. Porque a gente não está entregando o que é do Senhor. O Senhor está contando com a sua oração, para que Ele possa te mandar a resposta. Ore, irmão. Não deixe de orar. Ore pelo seu irmão, por essa prova, por essa dificuldade. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que se não fosse a oração dos irmãos, naquela fase difícil que eu e minha família enfrentamos, talvez a gente não suportaria. Eu sei que foram as orações dos irmãos, porque os irmãos oraram, os irmãos iam visitar, orava, e eu sei que ali o Senhor fez o melhor, não só pela minha mãe, por toda a minha família, porque Ele nos manteve de pé, irmãos, porque nós sozinhos, nós não temos estrutura para isso. Por isso, irmãos, que o psicólogo está cheio, o psiquiatra está cheio, porque muitas vezes nós não temos um irmão para orar pela gente, e a gente passa por uma depressão profunda, ou a gente tem uma outra crise de ansiedade, um transtorno, que agora existem tantas doenças mentais, tantas siglas, né? Que eu trabalho com criança, tem inúmeras siglas. Tem agora transtorno até do comportamento opositor, que você não pode contrariar a criança, porque ela tem um transtorno do comportamento opositor. Irmãos, são tantos transtornos da mente, da alma, que Paulo, né, naquela circunstância que ele passou, a melhor terapia que ele fez foi contar com o Senhor Jesus. Que bom seria se todos nós pudéssemos fazer essa terapia também, de contar com o Senhor Jesus. Mas algumas doenças, irmãos, mentais e transtornos, eles também são necessários de uma ajuda médica. Então você pode contar com a igreja para orar, para te ajudar. Sabe, irmão, abre o seu coração, porque os irmãos estão aqui para isso. O Senhor nos ensinou a orarmos uns pelos outros. E mesmo que você precise de uma ajuda médica, talvez um irmão te auxilie. Fala, você está precisando de uma ajuda médica, vamos no psiquiatra, no psicólogo, eu vou com você. Porque às vezes é necessário também, irmãos. É um problema hormonal, é um problema, não sei, tem várias coisas que podem levar a isso. Não é diabo não, só, não, ele está com depressão porque ele está endemoniado. Não, irmãos, a depressão é uma doença, ela precisa ser tratada. Mas Paulo, naquela circunstância, ele contou com a terapia de Jesus. E eu sei que a gente conta muitas vezes com a terapia do Senhor Jesus. Ele é nosso terapeuta em meio às nossas orações, porque é Ele que nos ouve, né? A gente não vai no psicólogo toda semana, a gente ajoelha e ora. Então Jesus ainda é o melhor terapeuta. Conte para Ele os seus problemas, as suas orações. Ele conta com a intercessão dos irmãos, e Ele conta com a sua oração também, irmãos, porque a oração, ela provoca mudanças. Irmãos, quem aqui já não passou por uma situação que orou e a situação mudou na mesma hora? Ou no outro dia, ou horas depois? Quem aqui já passou por isso, irmãos? Levanta a mão. Muita gente. Porque o Senhor atende as nossas orações. Ele nos manda a resposta, irmãos. Ore, não pare de orar, irmãos. E agora, irmãos, para concluir, eu queria deixar uma passagem. Você pode colocar, Pedro? Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor diz assim a Paulo, né? E Paulo fala: mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Por quê? Para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Irmãos,
A graça do Senhor é suficiente. E nós temos que passar por tudo isso para que o poder do Senhor se manifeste em nosso favor, para aprendermos a confiar nele completamente, aprender a confiar no Senhor por inteiro, não pela metade, porque o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele atende a nossa oração, Ele livra a gente da morte, Ele tem dado tantos livramentos que a gente nem vê. Ele pode todas as coisas, irmãos. E às vezes o que você está passando e o que você está achando que é o final do mundo, não é, irmãos. Porque mesmo com essa guerra, ainda não é o fim. Está perto do fim, mas ainda não é o fim. E ainda você, eu, vamos ter que enfrentar tantas coisas, tantas dificuldades, mas que possamos ter bom ânimo para enfrentar. Bom ânimo que é força. Não é dizer que você está feliz em meio àquela dor, mas é você ter a força do Senhor. E depois você se alegrar com o que aconteceu. Porque depois que você entende tudo que você passou, tudo que você fala, poxa, o Senhor fez tanta coisa que eu não conseguia ver. Ele é fiel para comigo. Ele não te abandona, irmãos, em nenhuma circunstância. O propósito do Senhor nunca será nos castigar. Nunca. Quando a gente passa por uma prova, por um sofrimento, mas sim fortalecer a nossa confiança naquele que tudo pode, na sua provisão. Se Ele permitiu o sofrimento, é para que você se tornasse forte. Se Ele permitiu o fracasso, é para que você se tornasse um vencedor. Aleluia! E esses momentos que a gente passa, irmãos, são como aqueles que Paulo diz um pouco mais para frente, e que ele chamou de leve e momentânea tribulação. Leve, porque o Senhor já levou sobre si todo o peso. E esse sofrimento vai ser leve, irmãos, no seu coração. E momentâneo, porque vai passar. Porque tudo passa. Tem um tempo determinado, mas vai passar. Porque as dores, irmãos, que a gente enfrenta, que a gente passa aqui, elas não são eternas. Mas a nossa alegria será eterna. Aleluia! A nossa alegria é eterna. Olha que lindo. Mas as dores não são eternas, Rob. Elas vão passar. Então que ela seja leve e momentânea na sua vida. E que você possa declarar todos os dias, de manhã, quando você acorda, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? E que vocês possam se regozijar, se alegrando nos livramentos, em todas as situações que você tem que passar. Porque o Senhor permite cada uma delas, porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.